Sejam bem-vindos à segunda parte do curso O Mundo de Amanhã, do colapso à transição. Foram necessários 5 aulas para chegar na aula de hoje sobre as alternativas ao crescimento. Falamos de antropoceno, falamos de energia, de carbono, de mudança climática e das limites do crescimento, para chegar, então, ao que interessa, basicamente, que vai ser o tema das próximas 4 aulas, sobre novas narrativas, novas maneiras de ver o mundo, sendo que a narrativa consumista, extrativista, termoindustrial, baseado no crescimento infinito de energia e queimando energia fóssil, essa narrativa está chegando ao fim. Então, o antropoceno que marca toda essa área que a gente tem que sair e que se resume em 3 curvas principais, vocês lembram? Que é importante relembrar isso, que são a curva do PIB, a curva da população e a curva de consumo de energia. Essas 3 simbolizam a exponencialidade. E vimos que o crescimento infinito ele não é sustentável. Isso ficou claro com o relatório Meadows de 72, que mostrou os limites do crescimento através de uma modelização do sistema Terra com 5 variáveis e que explicou que se continuar do jeito que está, em 2020 a 2030 vai chegar no colapso desse sistema. Isso foi reforçado pelo trabalho do engenheiro sueco Johan Rockström, que identificou 9 limites planetários e já mostrou que passamos de 6 desses 9 que explicamos na aula número 5 sobre crescimento e seu limite. Ele deixou claro que business as usual is no longer an option. O negócio do jeito que a gente fazia, o business as usual, não é mais uma opção. Vai ter que mudar de narrativa. Isso também foi claro através do dia quando cada país passa do seu limite de biocapacidade e, em geral, o mundo atinge esse limite no mês de agosto. Depois de agosto, vive a crédito da natureza e da biocapacidade. Isso não é sustentável. Então, o que a gente faz agora é o tema dessa aula e das próximas. Então, a primeira coisa que precisava deixar claro é que a negação dessa situação, que explicamos em 5 aulas, essa negação não é mais uma opção, né? Já temos ampla evidência científica que mostra que não podemos continuar. Essa noção do que crescimento infinito não cabe no mundo finito, ela é intuitiva. Na verdade, qualquer criança entenderia. Se você tem dinheiro na sua conta bancária, se você vai gastando esse dinheiro, chega uma hora que não tem mais. Se você tem comida na sua geladeira, se você vai comendo sem colocar comida, uma hora não tem mais comida na sua geladeira. Por algum motivo, criamos um sistema onde podemos pegar os recursos naturais sem parar, imaginando que ia ser infinito. Não é mais. Então, negação que esse sistema é fadado à falência, isso é certeza. Não tem mais como negar. Negação, não mais. A segunda coisa importante de pensar é que se escuta muita gente falando que a salvação para essa nova narrativa vai ser a tecnologia. Isso é um assunto muito, muito importante. Eu queria um pouco parar nesse tema. Qual é o papel da tecnologia para nosso futuro, para nossas novas narrativas? Então, eu não tenho dúvida que a tecnologia ela vai jogar um papel importante nas soluções, na criação de novas narrativas. Ela vai ter um papel central e vai ter um papel importante. Mas isso a serviço de uma narrativa muito bem clara, um futuro desejável que a gente está imaginando e querendo ver acontecer. Porque imaginar cegamente que a tecnologia vai nos salvar, isso é extremamente perigoso. O desenvolvimento tecnológico ele acontece baseado, claro, à vontade das pessoas de estudarem, de conhecerem mais o mundo, e sempre foi assim, mas também ela funciona a serviço de algum propósito. Atrás das pesquisas científicas tem pessoas que têm sua própria agenda.
E eles fazem isso a serviço da narrativa deles. E a gente precisa se perguntar se essa narrativa vale para nós. Para muita gente, ainda, a narrativa da tecnologia continua sendo a narrativa do crescimento infinito. Não podemos deixar o nosso futuro na mão de alguns cientistas financiados com algumas entidades que têm sua própria agenda, tomar conta do nosso futuro. Eu não desejo que o meu futuro seja decidido em algum laboratório sem eu ter acesso a qual vai ser esse futuro. Então, tecnologia, sim, mas tecnologia com sentido. Tecnologia com aprovação democrática do povo sobre para que vai servir. Tecnologia sim, mas para quê? Mas acreditar cegamente que a tecnologia vai nos salvar, isso para mim não é uma opção. Pelo amor de Deus, tecnologia cegamente seguida sem pensar, não senhor. Uma terceira alternativa, além que terminou, que muita gente estava na negação que não dá mais, ou na tecnologia que não dá mais, tem pessoas que falam que a solução para nós é a sustentabilidade. E de uma certa maneira, essa narrativa, ela alimentou a economia, a conversa, a narrativa econômica nos últimos anos. Então, relembrando, a sustentabilidade seria a harmonização das exigências sociais, ambientais e econômicas. Lá no meio tem um sweet spot, né, um lugar gostoso, né, que funciona tudo, que chama sustentabilidade, quando se levar essas três dinâmicas com a mesma importância. Na teoria, sim. Na prática, o que aconteceu? Na prática, a gente ficou durante décadas e décadas sem considerar o impacto da economia nos assuntos ambientais e sociais e fez a economia preponderante. A narrativa principal da nossa época chama a narrativa do crescimento e o ator chama o Homo economicus. Lembra? Essa é a versão do Sapiens só preocupado com dinheiro, com trabalho, com crescimento e com consumo. Então, o business as usual é essa narrativa que ficou dominante. Depois de um tempo, os impactos sociais dessa economia foram tão grandes que os atores da economia, principalmente os trabalhadores na época, ficaram pedindo sua parte. E teve, não pode se negar que teve uma inclusão de uma pauta, de uma agenda social no mundo econômico. Isso trouxe uma série de avanços sociais que hoje ninguém mais contesta. Mas isso, digamos, era uma dimensão secundária em relação à dimensão econômica. Existiu, mas não na mesma importância. Então, o business as usual ficou com a economia predominante com um pouco de social. Aí depois, quando começou a sentir um pouco a pressão ambiental, aí também incluiu um pouco de meio ambiente nesse cenário todo. Então, a economia grande, um pouco de social e um pouco de ambiental, ficou um business as almost usual, né? Um business quase como sempre. Meio que se acomodou, justificando que tem uma pauta social e ambiental na economia. Mas como você vê no gráfico, o principal sendo a economia e colocando uma sustentabilidade, uma nova versão da sustentabilidade. Essa versão já foi. Não tem mais sustentar um sistema se continuar com essa narrativa, onde a economia é preponderante e o social e o ambiental ficam em segundo lugar. Os teóricos da sustentabilidade nunca explicaram dessa maneira, mas foi assim que ela vingou. A narrativa do crescimento, na verdade, quando fala de crescimento, hoje fala de crescimento econômico, ficou tão enraizado, ficou tão forte, que isso que prevaleceu. A promessa de todos os governos, principalmente em países democráticos, é de oferecer para a população 3% de PIB por ano. 3% do PIB por ano é como o sistema se equilibra e como ele funciona. É por isso que todo mundo está prometendo isso e basicamente todo mundo quer. Se você vai para 5% por ano, aí eu sonho, porque com 5% aí tem muito mais economia, tem mais dinheiro, entre aspas, vai sobrar para todo mundo. E aí 10%, isso é o temporário. Já aconteceu 10% de PIB por ano, aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial na Europa,
com o crescimento que a Europa inteira para reconstruir. E aconteceu nos anos 80 e 90 para a China, que conseguiu um crescimento até que chamava de crescimento chinês, que significava crescimento de 2 números, né? Então isso não demora para sempre, a própria China já parou de crescer a mais de 10% por ano. Agora, ao contrário, quando fica 1% por ano, chama estagnado. E quando fica menor, quando fica diminuído, não chama de descrescimento, ou um pouco fala de recessão, mas principalmente chama de depressão, que é uma palavra psicológica, né, que fica todo mundo deprimido se o PIB fica negativo. Quando tem PIB, fica todo mundo feliz. Se não tem PIB, fica todo mundo triste. Foi assim até no léxico que foi explícito. Mas se você olhar com um pouco mais de calma, você pode ver que uma promessa de PIB de 3% por ano, isso vai dobrar a economia em 24 anos. É muito rápido. Se você tem um sonho de PIB de 5 por ano, vai dobrar em 15 anos. E quando 10 por ano, dobra em 7 anos. É muito rápido, né? Sempre que tem um ano que se você tem essa 5 por ano, vai demorar 15 anos para dobrar. A 3 por ano, que todo mundo quer, vai dobrar em 24 anos. É pouco. Ainda pode ser chamado de exponencial. Então, o que a gente trabalha como base da promessa de PIB de 3% por ano, isso vai trazer empregos, vai trazer um consumo, vai trazer investimentos, vai permitir criar infraestrutura, vai ter impostos entrando. Os mais aficionados a essa narrativa vão falar que isso promove o Estado de Direito, promove a proteger e divulgar os direitos humanos. Não é falso. Isso, de fato, aconteceu, funcionou e trouxe melhorias, consequências na nossa qualidade de vida. Mas ainda é a versão do crescimento. Não sai da ideia que a base é o crescimento. E aí falaram que as alternativas do crescimento ia ser o crescimento sustentável, ia ser o crescimento responsável, ia ser o crescimento verde, enfim, pode chamar do jeito que quiser, desde que chamar crescimento. É isso que a gente precisa desconstruir, pensar fora do crescimento, inventar, promover uma narrativa fora do crescimento. Então vamos lá. Imaginamos a economia forte, próspera, que está existente, sempre aconteceu, existiu uma economia. Mas olha só, vamos mudar de narrativa. Se a gente está explicando aqui que a economia ela não se sobrepõe a outras coisas, não, ela faz parte da sociedade, ela faz parte da diversidade, ela faz parte também de toda uma parte que não é econômica, todas as coisas da vida que não são econômicas. Na economia tradicional, se é monetizado, é bom porque tem PIB, mas se não é, não tem valor. Então, solidariedade, altruísmo, associativismo, tudo isso, se não é monetizado, não tem valor porque não entra no PIB. Não. Tem valor sim. Essa maneira de explicar que a economia faz parte da sociedade é uma maneira de ilustrar isso. E a sociedade fazem parte de um todo, que chama natureza, onde tem todos os outros seres, a grande tribo do vivo que se juntam nessa parte. Então isso, você vê que a economia tem um papel? Claro que tem. É um papel importante? É. Mas ele não é mais importante do que a sociedade e as naturezas. E isso vai ser, então, o business as unusual. O business como não acostumamos fazer. Onde a economia perdeu seu lugar de referência absoluto do crescimento e na melhoria da vida da Terra. Tem outros indicadores. Então, falando de indicadores, vocês lembram que a gente teve, então, um indicador de limite de crescimento explicado para nós pelo Johan Rockström, que são os limites planetários, os 9 limites planetários, que constituem um teto ecológico que não podemos passar, certo? Então, isso vimos na aula 5. Mas se tem um teto ecológico, a gente pode pensar que também vai ter um chão social, que vai ser o mínimo que todo ser humano necessita para poder viver dignamente. Vai necessitar de um mínimo de água,
um mínimo de energia, um mínimo de moradia, um mínimo de educação, um mínimo de paz e justiça. Isso seria um chão mínimo para qualquer ser ter. Então, a gente tem um teto ecológico e a gente tem um chão de sobrevivência, de dignidade social. E aí, no meio, deve ter um espaço que é um espaço justo de vivência, de sobrevivência. Então, tem um indicador que foi desenvolvido pela Kate Raworth, que é uma economista inglesa, e que desenvolveu o que se chama a economia do donut. Porque entre o limite, o teto ecológico, e entre o chão social, tem um espaço justo e seguro para a humanidade, né? Uma economia regenerativa e distributiva. Então, esse espaço seguro, justo, entre a humanidade, para a humanidade, entre o chão social e o teto ecológico, é o donut da Kate Raworth. Eu recomendo muito de assistir, vocês vão ter o link, o TED da Kate, que ela explica, então, essa economia do donut, que está mostrando uma nova narrativa, novos indicadores econômicos. Uma cidade como Amsterdã já está usando o donut como base de todas as suas políticas públicas. Então, isso para mostrar, e realmente recomendo de ir um pouco mais fundo nessa economia donut, é muito interessante, mas mostra que é possível, com um pouco de imaginação e outro olhar, ter uma nova narrativa sobre a economia, não baseado no crescimento, mas trabalhando dentro dos limites. A própria Kate fala, os gênios sempre trabalharam dentro do limite. O Mozart tem 8 octavas no seu piano, o Jimi Hendrix tem 6 guitarras, 6 cordas na sua guitarra, e a Serena Williams tem todos os limites da quadra de tênis para se tornar a melhor tenista de todos os tempos. Então, o limite pode ser uma fonte de criatividade, de trazer novas ideias, de inovação, baseado nesses limites que existem, no caso, um teto ecológico e um chão social. Então, isso inspira e vai inspirar mais ainda dentro da próxima aula, que a gente vai falar um pouco das soluções. Quando a gente quer trazer soluções, do que a gente está falando ao nível mundial, e a gente vai falar da equação de Kaya, e a gente vai falar do modelo En-ROADS do MIT. Eu vejo vocês lá na próxima aula. Muito obrigado.